bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Conversas Desafiadas. Eu sou a Maria Clara Lopes, a Maria Clara que não para. E como prometido, voltamos para mais um bate-papo com a Carla Bevenzes. Foi show, todo mundo comentou pra caramba. Muita coisa rica que veio naquela conversa. Foi tão rica que a gente ficou com uma pendência, que foi falar das questões mais práticas do dia a dia do TDAH. E a gente também tem uma outra questão. A gente vai falar um pouquinho sobre outro fator super importante para as pessoas e para as relações humanas. A linguagem. Arrasou. Carla, um beijo, bem-vinda. Oi, Maria Clara. Oi, pessoal. Um prazer enorme estar aqui de novo, né? Para a gente continuar nosso papo. Essas conversas que Maria Clara inventa são realmente muito interessantes e eu acho incrível os nomes que você arruma. Os seus trabalhos têm nomes assim que eu acho muito criativos, muito interessantes. Gosto muito. Você perdeu o último, então. Meu perfil Mão na Massa. Massa. É Maria Clara.mão na massa, que é onde eu falo de coisas maker, que eu adoro. Eu adoro também. Gostei bastante. E vamos lá para mais uma conversa. Muito bom. Então, a gente vai falar aquelas questões mais práticas do TDAH. Vamos começar falando da medicação. E aí, medicação? É bom, é ruim? Quanto dá? Quais são? Como é que funciona? Então, Maria Clara, essa questão da medicalização é muito controversa, né? E eu gosto de colocar, antes de começar a falar disso, eu gosto de colocar algumas premissas, que são as seguintes. Eu não sou a favor de radicalização, em situação nenhuma, né? Você sabe que eu sou libriana, e sou budista. O caminho do meio, para mim, é a sabedoria, certo? E na medicalização, isso se aplica direto, porque cada um é um. Então, esse negócio de endemonizar a medicação ou achar que ela é a solução está fora do meu contexto, tá? Em primeiro lugar, eu não demonizo a medicalização porque eu sou a favor da ciência. Seria um contrassenso eu dizer que eu sou contra a medicalização. Então, assim, nada para mim acho, né? As coisas para mim são por quê. Então, assim, por que tomar, por que não tomar? E são essas questões que se deve responder, na minha opinião. Eu sou contra a medicalização sem critérios, como a gente vê muitas vezes acontecer, tá? Eu sou absolutamente contra a medicalização quando você vai num médico e que, para acalmar a mãe, o médico dá a medicalização. Então, isso eu estou absolutamente contra. Não conte comigo para esse tipo de situação, tá? Agora, a medicação, é importante a gente dizer que ela é um regulador. Como a gente disse da outra vez, vamos retomar um pouquinho? Na minha percepção, no trabalho que eu desenvolvo, eu entendo o funcionamento individual. Assim, eu não entendo o TDAH, embora ele tenha o nome de transtorno, foi o que eu falei da outra vez, ele está no DSM-5, que é sobre transtornos mentais, mas eu lido com isso como um funcionamento. Cada um funciona de um jeito e ponto. Então, para esse funcionamento se estabelecer na plenitude, algumas pessoas precisam de uma ajuda química, porque nosso cérebro é energia e química. Então, olha só, eu não vou negar isso, certo? Então, por exemplo, se você tem um nível alto de diabetes, o que você faz para ter uma qualidade de vida? Toma insulina. Você vai tomar um remédio, né? Se você tem pressão alta, você vai fazer o que para ter uma qualidade de vida? Você vai tomar um remédio. É simples assim, né? Então, assim, não dá para dizer, remédio não.
Tá, remédio não por quê e remédio sim por quê. Então, tem crianças que você começa a trabalhar no consultório, a escola está enlouquecida, diz que o menino tem TDAH, a mãe foi para lá, tá ok, tem TDAH, faz o que é com isso? Vai para psicopedagogo, ok. O psicopedagogo começa a perceber que aquele menino tem um potencial incrível, mas ele não tem, por mais que você treine a autorregulação na função executiva, ele não vai ter condição de gerenciar uma atenção para ter memória. Uhum. Porque a aprendizagem é memória, entre outras coisas, né? A gente tem a fisioespacial, a gente tem a linguagem, agora a memória. Então, assim, sem atenção, você não tem memória de longo prazo que você precisa para aprendizagem. Então, assim, você não vai. A memória de curto prazo, ela é, como o próprio nome diz, curto prazo. Então, você assimila uma informação que você vai usar daqui a pouco e essa informação vai ser perdida. Então, assim, nós que funcionamos mais ou menos de uma forma mediana, igualitária, eu, por exemplo, não tenho nenhuma questão de funcionamento que me obrigue a uma medicação para minha atenção. E se eu não tiver atenção no que eu estou fazendo, isso não vai ficar. Então, hoje em dia, o que você está vendo? Você já não está ouvindo um monte de gente dizer, estou preocupada com a minha memória, não estou guardando mais nada. As pessoas às vezes brincam, eu acho muito engraçado, assim, eu tenho que ver se eu estou com Alzheimer, porque eu tô... Olha só, o problema não é memória, é a atenção. Entendeu? Larga o Instagram, minha filha. Sabe? Carla, eu acho que eu tô começando com esse negócio de Alzheimer. Olha só, desculpe. Não é uma questão de memória. Você não está ficando com uma demência. Você está sem atenção. Se você não tem atenção, você não tem memória. Ponto. Então, assim, algumas crianças, para poderem explorarem, né? Para poderem ter a sua potencialidade máxima cognitiva de pensamento, de inteligência, de resolução de problemas, de autorregulação, elas precisam da medicação. Então, o que eu tenho para te dizer? Eu sou a favor da medicação quando ela é necessária e sou contra quando ela é desnecessária. É simples assim. Então, assim, não tem nenhum problema se você chega no meu consultório e diz assim, como muitas mães, olha, Carla, ok, meu filho tem TDAH, mas eu não quero medicação. Ok. Então, olha só, essa mãe tem que ser chamada várias vezes para mostrar para ela que assim o filho dela funciona desse jeito. Se tivesse medicação, poderia estar funcionando de outra. Então, eu costumo dizer que em algumas famílias a medicalização é qualidade de vida. Na minha foi. Foi, super. Hoje ele não tá tomando, mas na época foi. Nossa, e como? Qualidade de vida, certo? Então, por exemplo, você vai viajar com seu filho. Vou citar um exemplo que já aconteceu, é real. Vai para outro país, um país frio, onde a criança tem que botar um monte de roupa para sair. Aí você está no hotel, a criança simplesmente vai fazer um escândalo porque ela não quer botar roupa, porque ela não sabe explicar o que está incomodando ela naquela roupa. Sim. Né? Então, assim, o que vai acontecer com essas férias? O caos. O inferno. Né? Você vai querer pegar o avião e voltar. Então, assim, se essa mesma criança está tomando uma medicalização, se ela está sendo medicada, ela internamente ela tem mais possibilidade de explicar a você o que está acontecendo com ela do que se ela tivesse sem medicação. Você tem mais condição de diálogo com seu filho quando ele está com medicação do que quando ele está sem. Então, para algumas famílias, a medicalização é qualidade de vida. Concordo. Então, eu sou super extremamente a favor, tá? E tem crianças que não. Tem crianças que têm o TDAH, mas elas têm ainda num nível que pode se manter ou não
onde uma terapia, uma reabilitação cognitiva vai dando conta da situação, certo? E aí é esperar, e observar, e aí ver assim, tá em que parte do seu desenvolvimento? Tá na infância? Vamos esperar então até a adolescência para ver como é que vai ficar, se vai ser necessário ou não. Então, assim, para isso você tem que ter o quê? Você tem que ter uma equipe, um médico que você confie, um médico que tenha essa linha de trabalho, que não seja o receituário venha antes da condição do outro, do entendimento do outro, percebe? Então é isso, assim, eu sou absolutamente contra essas pessoas que levantam bandeira contra isso, contra aquilo, porque se você for ver cientificamente, determinadas coisas que você é absolutamente contra para outros indivíduos, cara, é a vida. Tá certo. Entende? É a qualidade de vida que ele precisa. Então, por exemplo, deixa eu tirar uma dúvida. Completa a tua frase. Mas eu tenho uma dúvida com relação à idade também. Só para terminar, é o seguinte: existe vários trabalhos científicos sobre, por exemplo, a pressão alta, né? Então, assim, o médico do meu marido, o cardiologista do meu marido, ele acha que todo mundo já tem que começar a tomar o seu remédio de pressão, para estabilidade de pressão, aos 45 anos de idade. Por quê? Porque está provado que quanto mais anos de vida você tem a pressão estável, mais anos de vida você tem. Então, se você não vai esperar ter uma baixa ou uma alta para tomar a pressão regulador, você já precisa tomar essa regulação para que ela não sofra nenhuma alteração, para que você mantenha ela no máximo de nível estável. Então, assim, se você chega aos 55 anos, isso é uma tendência, se você estiver tomando remédio a partir dos 45, você não vai ter essa possibilidade. Se você tem na família pessoas com pressão alta, possivelmente você também terá. Então, tome o remédio antecipadamente. E isso é científico. Entende isso? Super. Eu fiquei pensando que se eu fizer isso, eu desmaio, porque a minha pressão é para baixa, mas enfim. Mas eu não tenho, no caso, meu pai que tem pressão irregular, mas eu não tenho pressão alta na família. Então, não me enquadraria nesse caso. Mas faz todo sentido, né? A ciência evolui, a gente tem que observar para ela. E até essa pergunta que eu vou te fazer, ela é um caso desses, né? De que em vez de não é um julgamento, eu já fiz como julgamento, mas não mais como julgamento, mas uma curiosidade genuína com relação à idade das crianças. Eu participo de alguns grupos, né, de déficit de atenção, cada vez menos, não tenho entrado tanto, mas o que eu vejo é o seguinte. Muita mãe falando que criança com 3 anos, 4 anos sendo medicada. Eu quase tenho um chilique quando eu leio esse tipo de coisa, porque eu acho um assinte que uma criança de 3 anos seja diagnosticada com algo porque ela ainda não chegou nesse nível de desenvolvimento para poder ser, na minha leiga opinião. Apesar disso, mudou alguma coisa? Porque como eu já fiz esse exercício há muitos anos, né? Deixa eu ver, 6 anos que eu estou lidando com esse assunto, eu estudei mais isso lá atrás. Em 6 anos mudou alguma coisa? Tem protocolos novos, será, de medicalização? Tem. Olha, essa questão da medicalização é essa que eu te falei, tá? Então, assim, por que medicalização? Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta do por que medicalização, né? Então, existem determinadas situações de criança com TDAH que extrapola a condição familiar ou a condição da escola. Então, eu gosto, sabe, Maria Clara, de perceber assim, qual é o contexto dessa criança. Com relação ao TDAH, com os novos protocolos, a gente pode observar, sim,
que desde tenra idade a criança tem ou não essa tendência. Tá? Eu sou da opinião de que, bom, primeiro assim, TDAH. A criança com TDAH tem um histórico de, quando bebê, ser uma criança extremamente agitada e não dormir, e ter uma série de intercorrências que, apesar dos 3 primeiros meses qualquer criança tenha, a gente sabe como mãe, que os 3 primeiros meses da criança, e para nós também é muito difícil, não é? Tem a cólica, tem um monte de coisa. Então, assim, não dá para dizer exatamente. Mas, por históricos, a gente tem uma queixa maior das mães, se a gente for para um passado, né? Dessa criança, sim, já demonstrar, desde tenra idade, uma situação de agitação mais ou menos incompreendida. Assim, não é cólica, não é fome, não. Mas, a partir daí, tem um monte de caminhos que você pode tomar, né? Essa agitação não tem que necessariamente ser TDAH. Então, a questão do TDAH, ela se coloca muito na fase escolar, na fase pré-escolar. Por quê? Porque fica evidente que quando essa criança vai para um grupo, ela vai ser colocada em situações que em casa ela não foi colocada. Então, aí ela pode exacerbar. Mas isso exige um certo critério na observação. Eu acho que é isso que a gente falou da outra vez, que eu acho importante. São os critérios de observação, né? É a família trazer um relato, né? É a escola colher esse relato. E, a partir desse relato também, aprimorar a sua observação para essa criança, né? No caso, encaminhar para um médico que lide com essa situação também de uma forma, como eu vou te dizer, de uma forma interdisciplinar, que aceite outras pessoas, né? A gente sabe que tem médicos que são muito particularizados nas suas opiniões, que não dividem, não compartilham. E hoje nós estamos mudando isso um pouco, e eu acho que os médicos já estão conseguindo lidar melhor com as outras terapias, com as outras coisas que estão no entorno dessa questão, né? Então, assim, um médico que tenha essa visão, que faça uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela, alguns anos atrás, ela só seria feita, na verdade, com 6 anos. Né? Por exemplo, um DISC, por exemplo, só com 6 anos. Só com 6 anos. Então, hoje não. Hoje a gente tem alguns testes que você pode fazer antes, tá? Mas eu acho precoce um diagnóstico para medicalização com tenra idade. Agora, continuo afirmando, cada caso é um caso. Eu acho que quanto mais você observa crianças com critérios, com esse olhar, mais você tem condição de não cometer determinados equívocos. Tá? Então, assim, o que faz? Tá com desconfiança? Vai no médico? Bom, vamos observar. Vamos já ficar atentos para essas reações. Né? Eu penso assim. Então, assim, coloca numa psicopedagogia, sim. Coloca faz uma avaliação neuropsicológica dentro de alguns quadros, dentro de alguns limites, a gente já pode fazer, né? Já existe bastante coisa para pré-escola, bastante protocolo de observação para pré-escola, né? Porque a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? As pessoas estão muito impacientes, de qualquer forma, em relação às coisas que as crianças estão trazendo. Isso é uma observação minha de dentro da escola. Tá? Então, é fácil rotular as crianças que são agitadas
né? As pessoas gostam de rótulo, a gente já falou sobre isso. Sim. Então, assim, é preciso tomar cuidado, né? Então, assim, uma criança agitada não quer dizer que ela tem TDAH. Tá? Uma criança TDAH não quer dizer que ela seja sem limite. Ela pode ter os dois? Pode. Mas é assim? Nem sempre. Né? Então, eu acho que tem coisas que a gente precisa saber para observar com aquele olhar, entende? Eu às vezes fico com a impressão que para muita mãe é bom, ela prefere falar que o filho tem TDAH do que lidar com a responsabilidade, para não falar culpa, da criança dela não ter que agir para e aí, desculpa, não é mãe, são os pais, né, a família, mas de não ter que lidar com a responsabilidade de ter errado em algum momento ou de ter se omitido em algum momento, né? Porque crianças que são mimadas podem ter comportamentos mimadas e agitadas, podem ter comportamentos extremamente desagradáveis, que é muito agitada e não tem limite. Sim, ela é mimada. Sim. Isso, sim, é responsabilidade sua. Infelizmente, Maria Clara, isso a gente está vendo cada vez mais. E aí, quando diz assim, cresceu muito o número de TDAH. Sim, cresceu porque a gente sabe diagnosticar. Também, né? Com muito mais clareza, tá? Mas eu também desconfio dessa questão de que, às vezes, ter ou entender que seu filho tem um TDAH, às vezes até por um diagnóstico mal feito, não que seja mais simples, mas me leva a determinadas ações que, se meu filho não é TDAH, eu não teria, ou não permitiria. Sim. Entende isso? Então, assim, infelizmente, a gente está vendo um aumento de crianças sem limite mesmo. E isso não é ser TDAH, tá? Então, eu acho que tem muita confusão nessa história. E eu acho que muito também por conta de se entender determinados funcionamentos como doença. A doença, às vezes, é resposta ou desculpa para muita coisa. Se você entende a questão da disfuncionalidade da criança como uma forma de se conduzir e de funcionar, a responsabilidade que você tem sobre isso é outra. Né? Então, assim, o fato de seu filho ter TDAH não te isenta de ensino de comportamentos da inteligência social. Sim, eu concordo. Eu sempre fiz isso, inclusive. É o que eu pratico. Então, assim, eu concordo e pratico. Porque o que a gente vê é isso, é uma isenção de responsabilidade, às vezes, por conta de não saber lidar, ou, então tem TDAH. Isso é uma coisa da cabeça da gente? Não, isso existe, sim. Existe. Não podemos negar isso, tá? Agora, eu acho que quanto mais informação a gente der, eu acho que quanto mais a gente tratar, eu acho que das mães, das mulheres, das professoras, como pessoas, como indivíduos, como criaturas que têm também as suas questões, mas eu acho que a gente dá chance para essas pessoas que têm TDAH, entende? Claro, sem dúvida. Porque hoje não dá para a gente negar a necessidade de você se autoconhecer para poder cuidar do outro, para poder educar o outro, para poder viver nesse mundo que a gente está. Verdade. Então, quando eu digo para você que, sim, as mães precisam muito de autoconhecimento, é nesse sentido que eu falo. Assim, se você não sabe
que aquilo que seu filho está fazendo não é contra você, se você não toma aquilo como pessoal, você tem uma forma de lidar com aquilo. Se não uma agressão dele, você toma isso como pessoal, a forma como você vai agir é outra. Você acha que isso faz toda a diferença? Você acha viável como uma forma terapêutica para a família, esses grupos de apoio, a mãe, a família, que elas se encontrem para fazer esse cuidado e esse reforço para poder lidar com a questão em casa? É uma forma. Com certeza. Como é que funcionaria? Bom, eu tenho, inclusive, né, alguns grupos que eu já fiz na época de consultório, né? Uhum. Que aí a gente mantém online, né? Então, acontece, um grupo mesmo, uma comunidade, né, que acho que a gente pode chamar de comunidade, porque são pessoas que compartilham de determinadas situações que são comuns, uhum. né? Mas como cada uma tem a sua história, né? A gente vai arrumando essa organização interna. É isso, eu acho que é isso, assim. Hoje eu não entendo mais, por exemplo, um indivíduo, já que a gente se relaciona com o meio o tempo todo, essa organização interna e externa, ela acompanha a gente, né? Então, assim, nesses grupos, a gente resolve muito as questões, eu não sei o que fazer, fulano agora deu para isso, sabe essas coisas assim, não, seu filho não deu para isso, porque nessa fase do desenvolvimento dele, de qualquer criança, porque também eu acho isso, assim, quando você tem um filho com determinada característica, determinado aspecto, que exige uma atenção maior, uhum. ou mais acentuada por algum motivo, é como se tudo que aquela criança trouxesse, ela trouxesse porque ela tem o TDAH, porque ela é um síndrome de Down, porque não, olha só, qualquer criança na idade do seu filho, com essa ou não característica, uhum. tem essa tendência. Então, eu acho que há um desconhecimento nesse sentido, né? Assim, eu acho que a escola poderia contribuir muito nesse sentido e não contribui. Entender de desenvolvimento humano. Uhum. Se você entende desenvolvimento humano, você tem explicação para uma série de coisas que você vive. Entende? E aí, essa semana, uma mãe me perguntou assim, mas Carla, eu já estou cansada desse negócio, todo mundo agora fala de autoconhecimento. Sim, agora as pessoas estão falando que descobriram isso. Na verdade, a gente está falando de desenvolvimento humano, né? O que acontece é isso. Você foi criada para um mundo, né? Você tem os recursos, você vai fazer a sua faculdade, como você fez, você vai fazer a sua pós-graduação e você vai para o mercado de trabalho. Então, assim, mais ou menos até os 25, 28 anos, tudo que você aprendeu, vivenciou, experienciou e interpretou é suficiente. Você tem os seus traumas, você tem as suas interpretações errôneas, você se dá bem com a família, não dá, enfim. Você se dá bem se relacionando ou não, ok. Mas só que quando você faz de 25 anos em diante, todo o repertório que você tem vai ficando escasso para as experiências que você vai ter no mundo. E escola nenhuma te deu isso. É a famosa escola da vida, né? Aí é a escola da vida. Que a escola deveria estar hoje já se preocupando com isso e não está. Uhum. Nós ainda estamos no século XIX na escola, tá? Horrível. Então, na verdade, quando você vai para o mercado de trabalho, você começa a ver que você não tem um monte de recursos que você precisava ter. E eu não estou falando de recursos cognitivos, eu não estou falando de recursos técnicos. Uhum. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz um curso, se especializa em não sei o que, se especializa em não sei o que lá, e ela vai ficando infeliz na vida e não sabe por quê. Uhum. Ela não sabe por quê? Pelo seguinte, ela não tem recursos para lidar com esse mundo. E num mundo que a gente não pode esquecer, Maria Clara, que de 15 anos para cá mudou exponencialmente.
Ninguém tem recurso para lidar com isso se não voltar-se para si. Porque o mundo externo não te dá mais a segurança que te dava. Por isso que está todo mundo perdido, na minha humilde opinião. Né? Pelo seguinte, você vai ver seus pais, por exemplo. Seus pais tinham um mundo mais ou menos previsível. Sim. Tanto é que as pessoas entravam num trabalho e se aposentavam nele, né? Tudo era muito estável, tudo era muito a longo prazo. Tudo... Então, assim, os seus valores se mantinham. Eu ouvi uma fala muito conectada com isso que eu tive semana passada. Eu estava numa oficina que falava de multipotenciais. Isso. Que tem super conexão. Eu sou multipotencial, eu só fui descobrir há 8 anos atrás que eu era multipotencial. Eu também sou multipotencial. Eu vou colocar no Instagram uma definição do que é multipotencial para quem estiver curioso aqui, senão a gente vai abrir outro podcast e não vai cumprir esse. Mas tem tudo a ver também com o TDAH, eu acho. Eu acho que mentes TDAH são multipotenciais na essência. Crença minha, depois você me confirma. Mas ela falava, que é multipotencial, ela falou assim, ela criou uma carreira de mentor de multipotencial, de como você lidar com a sua multipotencialidade. Eu achei uma graça. Mas a frase que ela falou foi assim, as pessoas vão viver muito. Elas já sabem, os jovens, as pessoas mais jovens, vão viver muito. E elas já sabem que elas não querem viver aquela vida estressada, horrorosa que as pessoas viviam antes. Elas sabem que elas vão pular de carreira porque elas querem o melhor para elas já sabem isso. Então, elas expressam e elas trocam mesmo de carreira. Olha quanto autoconhecimento. É um autoconhecimento enorme que já vem até a gente consegue perceber de falar assim, esta experiência para mim não vale, né? Não é mais a experiência que eu desejo ter. Então eu vou buscar outro lugar para poder vivê-la. Eu achei lindo. De acordo com aquilo que está em mim, da minha essência e da minha potência. Eu achei muito legal. Tá falhando aqui. Eu vou tirar o meu vídeo, que eu percebi que eu tô falhando nisso. Então, um exercício de você saber, de autoconhecimento, para você saber o que é a sua essência, para você buscar exercê-lo em algum lugar, numa carreira ou num trabalho que te dê retorno emocional, que te nutra, né? Muito mais do que apenas aquela forma de subsistência, que é o que a gente se acostumou a ter como tranquilidade. Eu vou me aposentar quando eu ficar velho. Não, hoje não faz mais esse sentido, né? Porque também você vai viver tantos anos que você não vai querer, contando com uma saúde boa, que você não vai querer simplesmente parar. Tem que ressignificar, inclusive, isso, né? Vamos explicar um pouquinho, então, rapidamente, o que é multipotencialidade, que é para as pessoas não ficarem confusas, né? Porque no outro dia eu ouvi isso, multipotencial, então eu não... Não, olha só, multipotencialidade é uma coisa, não ter foco é outra, tá? Então, assim, um exemplo da minha multipotencialidade. Eu me interesso por vários assuntos. Então, na minha época, né, vou fazer 59 anos, eu entrei na faculdade em 79. Então, assim, eu entrei na faculdade em 79 e eu escolhi fazer alguma coisa que eu amava fazer. Que eu queria entender melhor, que era literatura, eram pessoas, enfim. Mas como eu fui gostando de um monte de coisa, e na minha época, então, você tinha que ser especialista, o que aconteceu comigo? Eu sou especialista num monte de coisa. Então, assim, e hoje eu tenho o maior orgulho da minha trajetória, sim, porque eu junto isso tudo no meu trabalho e eu hoje tenho a possibilidade de colocar isso tudo no meu trabalho. Agora, tempos atrás eu não teria, eu teria que escolher uma coisa só. Isso me deixou, por muito tempo, muito infeliz, porque eu não achava que eu tinha que fazer uma coisa só. Mas também as pessoas diziam para mim, mas você tem que escolher o que você vai fazer. Você não pode fazer isso e aquilo. Por que eu não posso fazer isso e aquilo, entende? Então, assim, até que teve uma hora eu disse assim, olha só, eu vou fazer isso e aquilo.
Assim, eu descobri que eu não sou do ou, eu sou do e. Isso lindo. não quer dizer que eu não tenho foco, certo? Isso quer dizer que eu preciso de mais autoconhecimento para poder usufruir do meu potencial com mais qualidade. Então, assim, eu preciso escolher num determinado momento? Sim, eu preciso escolher onde que eu vou botar meu foco num determinado momento. Então, assim, ser multipotencialidade te faz entender de muitas coisas. E se você não tem um autoconhecimento de onde você quer chegar, o que você quer para sua vida, o que você quer dos seus relacionamentos, você realmente se perde, porque você perde o foco. Então, é diferente, né, do TDAH. Assim, o TDAH por si só já é muito multipotencial? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que um TDAH precise ser altamente especializado em alguma coisa. Se eu olhar para o meu filho... Então, isso vai depender do individual mesmo. Se eu olhar para o meu filho ele não tem esse foco multipotencial, porque ele é apaixonado por game e desenvolvimento tecnológico, assim, ele não amplia muito. Eu tenho muito nativo em mim a curiosidade. Então, eu acho que talvez o grande motor seja a curiosidade, né? Eu quero e sou movida por aprender cada vez mais sobre vários assuntos. Eu sou muito despertada pelo novo e pela curiosidade. E aí eu exerço muito uma multipotencialidade, né? E aí sim, aí eu consigo sustentar conversas. Teve uma vez que foi tão engraçado que eu estava num espaço dando consultoria e era uma loja Collab. E aí foi chegando muita gente de vendas, né? Muito cliente. Cliente do Collab é o produtor, né? E aí eu consegui falar de sexualidade feminina, porque tinha um produto ligado à sexualidade feminina, marcenaria, joia, que é um assunto que é um dos meus assuntos que eu mais gosto, porque é uma das coisas que eu tenho de hobby, e marketing, né? Comunicação e marketing. Meu, foi muito engraçado, porque sair da sexualidade feminina para falar para função de metal foi muito assim. Eu falei, nossa, cara, que coisa maluca, né? Como é que eu consegui? Pois é. E aí o que acontece? Anos atrás, né? Essas pessoas eram sufocadas, porque elas tinham que escolher uma coisa, como eu fui por muito tempo. A sorte é que eu escolhi uma coisa que eu já gostava muito. Né? Na verdade, eu nunca saí do meu foco. O meu foco é desenvolvimento humano, ponto. Sim. Como eu exerço esse desenvolvimento humano, é que muito pouco tempo é que a gente abriu muito leque, né? Então, eu aproveitei que esse leque abriu e me joguei de cabeça. Agora, por que o autoconhecimento cada vez mais é importante? Exatamente por isso, porque é fácil, da mesma forma que a gente olha para os nossos pais e vê que existia no mundo externo uma pseudo-segurança que alavancava essa trilha da segurança, entre aspas, que você começava jovem e terminava com a idade X, e que o seu fim era a aposentadoria, e era muito esperada, porque depois que me aposentar eu vou isso. É como se a vida fosse começar depois da aposentadoria, ou seja, você passava a vida inteira fazendo alguma coisa para se aposentar. Isso, de alguma forma, te dá uma certa estabilidade emocional naquele contexto. Tá? Hoje em dia, não. Então, o que acontece? Você precisa do autoconhecimento, porque senão, se você não tiver o autoconhecimento, se você não tiver clareza de quem você é e onde você quer chegar, você vai ficar perdido. Você vai ficar apontando para todos os lados e não vai se encontrar. Porque hoje você não se encontra mais fora. Você primeiro tem que se encontrar dentro para você caminhar fora. Assim, os seus pais, se você perguntar hoje para os seus pais quais são os valores que eles têm, eles são capazes de repetir os mesmos valores de há 30 anos atrás. É possível. E hoje em dia, não. A gente entende que os nossos valores vão mudando de acordo com a idade que a gente faz. Porque as coisas vão tomando importância de acordo com a vida que você vai fazendo, com a vida que você vai trilhando, com as experiências que você vai interpretando. Então, o autoconhecimento hoje é fundamental para você descobrir
uma estabilidade emocional que te leve com mais clareza para esse mundo de incertezas. Uhum. É assim que eu entendo o autoconhecimento nesse contexto que a gente está. Né? É muito mais fácil e simples eu dizer um não quando eu sei quais são os meus objetivos e minhas prioridades. Uhum. Se eu não souber os meus objetivos e minhas prioridades, eu vou dizer sim para tudo. Entendi. Ou não para tudo. E eu vou perder oportunidades. Então, assim, fica muito confuso, né? Para o jovem, principalmente. Então, assim, depois de 25 anos, 28 anos, você começa a ter outras experiências, os seus recursos, eles começam a ficar escassos. Entendi. Para você ter uma vida plena e desenvolvimento do seu potencial com tudo que você tem direito. Entende isso? Eu entendo. E aí, qual é o passo que a pessoa dá nessa hora? Ela sente escassez, aí ela vai buscar. Como é que ela supre essa necessidade? Olha, várias formas, né? A gente tem várias terapias e trabalhos, né, que te levam ao autoconhecimento. Né? E eu entendo, no meu trabalho, Maria Clara, que dependendo da pessoa, também não é qualquer caminho que é bom para ela naquele momento, né? Então, assim, as pessoas me perguntam assim, você conhece o Barra de Assessment? Conheço. O que você acha? Excelente. Mas não é o seu momento, porque você não vai aproveitar esse trabalho. Então, assim, também corre o risco desse negócio do autoconhecimento, você vai para um monte de tipos de trabalho e você abre tanto leque que você fica perdido. Uhum. Então, tem que tomar cuidado com isso. O que eu digo para as pessoas? Olha, procura fazer alguma coisa com pessoas que você conheça, com pessoas que você... que as pessoas indiquem, e que seja o seu momento, às vezes não é. Né? Então, por exemplo, quando vem uma mãe para mim querendo, eu faço logo um coach. Faz um coach, que o coach vai, inclusive, te apontar o caminho. Uhum. O coach, ele faz exatamente isso, assim, em que ponto você está e onde você quer chegar. Para você chegar onde você quer, o que você precisa fazer? Qual o potencial que você tem que desenvolver? Nas questões emocionais, onde você tem que trabalhar? Onde é que está o teu calcanhar de Aquiles? O que você precisa resolver primeiro? Então, assim, a partir do coach, acho que te abre um leque, entende? Uhum. Então, assim, tem pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, muito básico, né? Astrologia, por exemplo. Você vai fazer um mapa astral. Tem pessoa que tem uma aula de autoconhecimento no mapa astral, por exemplo. Cara, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo naquele momento, ela não vai entender nada. E não é um problema de quem está lendo o mapa, entende isso? Uhum. É um problema, assim, de repertório da pessoa. Então, assim, tem vários caminhos que te levam ao autoconhecimento. Vários caminhos te levam ao autoconhecimento. A terapia te leva ao autoconhecimento. O coaching te leva ao autoconhecimento. Hoje, o que eu penso se você fizer um bom trabalho de coaching, né? Aquele trabalho é um pilar que te abre caminhos. Eu vejo o coaching hoje assim, entende isso? Assim, as pessoas hoje falam muito do coaching, porque o coaching... Olha só, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou master coach. Eu sou neuropsicóloga, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista em psicanálise e sou master coach, porque o coach me trouxe ferramentas que, cara, eu não teria eu não ganharia tanto tempo de terapia mesmo com as pessoas se não fosse coach. Porque no coach você tem maior clareza de onde é que a pessoa está. Você tem a maior clareza de que, dependendo de onde ela quer chegar, porque você vai dando essa clareza para ela, de que, assim, o que realmente ela quer, né? Dali para onde ela vai, qual é o caminho que ela vai seguir, que ela vai trilhar, que ela vai escolher para fazer, entende? E gera uma autorresponsabilidade na pessoa muito grande.
né? De ela ter o poder pessoal dela na mão dela e não na mão do mundo, do outro, da ideologia, do governo, do terapeuta, sabe? E eu acho isso fundamental. Eu acho que conhecer é poder. E conhecer a si mesmo é o teu poder máximo. Não tem nada mais do que isso para mim, né? Porque foi o caminho que eu trilhei, foi o caminho que eu experienciei, e sempre trabalhando com desenvolvimento humano, é isso que eu persigo mesmo, sabe? Deixa eu trazer uma coisa mais prática aqui agora para a conversa. Você sempre me traz algumas dicas muito preciosas, assim, só para a gente encerrar essa questão das dicas. Você me disse assim, combina tal coisa que usar o fone de ouvido não pode interromper. Que dicas práticas que a gente pode ter para essas questões aqui de imersão em casa que eu sei que muita gente já falou, a gente já está há muito tempo em pandemia, mas que são sempre válidas, né? E o que pode ser feito que não é medicalização, que não é... mas relacionados mais à rotina e a esses hacks, essas dicas práticas que eu posso usar para mexer aí nessas crenças ou facilitar a vida com coisas bem simples. Tem um cardápio aí que eu posso usar? Você sabe que eu dou as dicas, mas sempre dizendo assim, olha, tem que adaptar ao teu contexto. Claro. Né? E aí, quando eu falo da multipotencialidade, eu falo isso. Eu consigo usar protocolos de literatura na vida prática. Então, assim, tudo você tem que olhar o contexto, né? Então, por exemplo, a gente tem famílias que têm a presença do pai, tem outras que não têm a presença do pai, que é só a mãe. Então, isso muda a configuração. A pessoa tem uma rede de apoio, a pessoa não tem uma rede de apoio. Por isso que eu acho que os grupos de comunidade que eu faço são importantes e legais, né? Por quê? Porque lá você vai ter... Eu dou uma atenção especial. Vem cá, mas qual é o teu contexto? Não, então assim você faz assim. Não, então assim você faz assado. Então, assim, aqui, no geral, o que eu posso falar é o seguinte. O que é importante nesse convívio, nessa rotina? Primeiro, ter rotina. E ao contrário do que muita gente pensa, rotina não é engessamento. Rotina é poder. Porque quando você sabe o que não foi feito, você tem muita clareza de qual é o próximo passo. Então, rotina, para mim, é algo... Tanto é que nos meus trabalhos você sabe disso, né? Inclusive, no outro dia eu fiz uma live sobre isso com a Karina. Linda. E eu disse mesmo, lembra? Eu disse mesmo, olha só, a gente precisa começar a entender que ritual para acordar e para dormir é vida. Você não pode simplesmente abrir o olho e sair correndo. Você vai correr um dia inteiro. As primeiras horas do seu dia determinam todo o resto. As primeiras horas do seu dia determinam a sua produtividade, todo o resto. Não quer dizer que todos os dias serão maravilhosos. Mas quer dizer que quando ele não for maravilhoso, você vai deitar e dormir um sono muito mais tranquilo se você tiver o ritual da manhã e da noite. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, é rotina. Hora para acordar, hora para dormir. Primeira coisa. Segundo, arrumar o contexto de acordar e arrumar o contexto de dormir. Então, assim, arrumar o contexto de dormir. O que é arrumar o contexto de dormir? É você ter um ambiente que propicie que o seu cérebro entenda que está na hora de aquietar o facho. É o seguinte, está na hora de aquietar o facho. Então, assim, isso vai acontecer na primeira, segunda, terceira noite? Claro que não. A gente precisa... Hábito. Rotina leva a hábito. Hábito é algo que o cérebro precisa. Porque ele precisa economizar energia. Tá? Então, tudo que você automatiza, você está dizendo para o cérebro que ele está legal. Tanto é que quando você sai desse hábito, se você não estiver muito motivado, o teu cérebro leva para o estado anterior. Então, assim, rotina, horário para acordar, horário para dormir, isso é o básico, tá? Alguns combinados
Então, por exemplo, durante a semana, que todo mundo almoce junto, se todo mundo está em casa ainda, né, na pandemia, como você está dizendo, ou que vai se tornar um hábito, né, a mãe trabalhar em casa, que tenha horários estabelecidos com todos da casa. E aí não adianta dizer assim, meu filho tem 5 anos, o outro tem 13. Ok, reúne os dois e fala com os dois. Existem a criança, desde de 3 anos e pouco, ela já pode ter a experiência do compartilhamento, de compartilhar espaços, de compartilhar momentos de ouvir, de compartilhar momentos de falar, de compartilhar as regras da casa. Agora não, agora sim, tá na hora, não tá. Se dirigir sempre em perguntas. Foi isso que a gente combinou? Uhum. Assim, a gente tem uma tendência logo de ir julgando, né, o outro. Sim. Você não fez o que combinou? Não, olha só, isso foi o que a gente combinou? Então, assim, por que você não fez o que a gente combinou? Dá ao outro a chance de pensar por que ele ou ela não está compartilhando os combinados. Eu acho que isso é um negócio muito importante. Eu gosto muito desse negócio de combinado, sabe? Uhum. Porque você está se comprometendo. Isso dá uma noção de quê? Comprometimento. Uhum. O quanto eu estou comprometido com o outro. Isso é uma noção que está embutida por trás de tudo isso, entende? Então, assim, acordar. Não dá para todo mundo tomar café junto? Isso não é um problema. Né? Isso não é um problema. Então, assim, deixar a mesa pronta, tá? Deixa a mesa pronta um dia antes para você não se estressar no dia seguinte. Isso já é uma forma de você preparar o dia seguinte. Quando você acordar, você procura acordar uns minutos antes para você ficar na cama mesmo de olho aberto, né? Você levanta, faz a sua higiene, volta para a cama, olha, pensa no dia que você quer ter, que atividades você vai fazer, que resultados você gostaria de ter. Isso é muito, muito legal de fazer. Quem começa a fazer, o dia que não faz, sente falta. Assim, como é que você quer terminar esse dia? Se você tem alguma tarefa muito importante para fazer, ou vai se encontrar, vai ter uma reunião muito difícil, mentaliza essa reunião. Mentaliza como você quer ser vista, né? Isso prepara o teu corpo, isso prepara a tua mente para determinadas situações imprevistas, que você pode ter boas respostas, não ser impulsiva, né? Uhum. É se preparar. Eu acho que a gente dá muito pouca, na nossa cultura, né? O oriental tem muito isso, né? No budismo a gente vê muito isso, os japoneses também tem muito isso. As coisas têm rituais, sabe, Maria Clara? Uhum. Faltam rituais na nossa cultura, eu acho. Uhum. Então, eu acho que quanto mais a gente colocar rituais na nossa vida, a gente está dando importância àqueles momentos, a gente está dando importância a gente. Né? Então, eu acho que o acordar é um negócio muito legal. A primeira coisa que eu faço quando acordo é agradecer por ter aberto o olho, né? Amém. Porque pode ser que eu não abra, né? Sim. Então... É bom ser grato. Então, assim, caraca, acordei hoje, legal. Ok, então, primeira parte, já tô no lucro, certo? Sem dúvida. Acordei. E aí, eu tenho, o pessoal brinca, nossa, não, mas cara, você pode não acordar. E aí? Né? Então, assim, cara, se eu acordei é porque eu ainda tenho coisas a fazer. Se eu acordei é porque, cara, eu ainda tenho coisas a viver nessa vida que são legais. Então, se eu acordei é porque eu tenho desafios a enfrentar ainda por aqui, né? Então, eu agradeço por isso primeiro. Depois eu faço uma meditação, né? Bebo água primeiro, enfim, vou ao banheiro, bebo água e volto para minha meditação. E depois eu faço um alongamento. Então, isso é o meu básico. Se eu
tenho um compromisso muito mais cedo e tal, e acho necessário, boto meu despertador para antes, porque eu tenho que fazer algumas leituras antes de encarar o mundo. Isso é uma coisa minha, muitos anos isso eu faço. Faço isso há mais de 20 e tantos anos. Então, tem alguns livros que são rotina para mim diária antes de eu fazer qualquer coisa. E aí, sim, depois vou fazer meu café. Então, assim, eu acho que alguns rituais são importantes. Veja que rituais você tem. Aí já me perguntaram, e aí vou falar logo, sobre aquele livro Milagre da Manhã, não é? Não tem Milagre da Manhã? Esse não entrou na minha lista, esse não entra na minha lista, não. Pois é. Aí eu digo assim, olha só, acho legal aquele livro, eu li, fiz, só que tem o seguinte, cuidado, porque aquele negócio ali, se você colocar muita rigidez, você não consegue. E aí você começa a achar que as coisas são impossíveis para você. Então, por isso que eu gosto de adaptar a rotina ao contexto. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de levar meu cachorro na rua de manhã. Tem gente que não gosta de sair de manhã, então vai sair de tarde. Ah, não gosta de fazer atividade física de manhã, então você vai arrumar um jeito de fazer à noite, ou vai arrumar um jeito de fazer na hora do almoço. Tem que adaptar. O que não dá é você ser rígido, porque até a gente acertar, a gente tem que experimentar. E o que acontece? As pessoas começam a fazer, aí não faz um dia, amanhã eu faço, e acaba desistindo. Então, é a mesma coisa com os filhos. Quando você me pede uma dica, eu acho que os combinados é uma grande dica. Como é que você quer que a sua casa funcione? Como é que você quer que seus filhos respeitem o teu trabalho? Que códigos você vai utilizar para que esses combinados sejam cumpridos? Então você vai sentar com ele e vai dizer, olha, mamãe agora está trabalhando de tantas a tantas horas. E é por isso que você tem que ter uma organização. Qual é o horário do seu trabalho, para eles saberem? Aí eu trabalho depois... Entende isso? Sim, depois do almoço eu vou até umas 7 horas, por exemplo. Então eles o já almoço sabem. Aqui acaba umas 2h30. Então, normalmente é das 3 às 7. Eu não... o meu almoço aqui é das 3 às 7, por exemplo, esse período da tarde. Tem que preparar o almoço, eu faço. Seu trabalho. Na minha janela é normalmente essa. Às vezes eu consigo antecipar, mas normalmente é das 3 às 7. Que você trabalha. Que eu trabalho. Então, esse combinado, se você sentar na mesa com eles e chamá-los a cooperar com essa rotina, porque tem isso, os adultos, eles determinam a rotina e a criança tem que... E às vezes ela não consegue entender essa rotina. Ela não consegue entender por que ela não pode te interromper. Ela não tá te interrompendo porque ela quer chatear você. Ela está interrompendo porque para ela isso não faz nenhum sentido. Então, assim, se você abre um papel, diz assim, olha, as necessidades são essas, como é que a gente vai funcionar? Mamãe precisa trabalhar de 3 às 7, e aí não tem negociação, eu preciso trabalhar, porque na hora de pagar o sorvete, a gente precisa ter dinheiro, então mamãe precisa trabalhar, ok? Então, isso é inegociável, eu preciso trabalhar. Então, de que forma eu posso trabalhar e que isso seja produtivo para todos? Então, essa conversa eu acho fundamental. Então, assim, você começa a introduzir as crianças numa organização interna, uma organização desse ambiente. Né? Então, assim, varia muito. Por exemplo, se você tem um filho mais velho, um filho mais novo, o que o filho mais velho pode fazer naquele momento que você está trabalhando para não deixar o mais novo ansioso ou com ímpeto de te importunar? Então, assim, esses combinados são fundamentais. Mas eu acho que tem alguns códigos que você pode, por exemplo, começar a brincar com isso. Eu gosto muito da coisa da brincadeira, eu gosto da leveza, né? Então, assim, colocar na porta, da sua porta do seu trabalho, do lugar que você trabalha, se é seu quarto, aí não importa exatamente onde é, mas que você possa colocar uns símbolos. Se eu tiver de fone no ouvido, não posso ser interrompido. Estou com um cliente, eu estou... Enfim, impossível. Se eu estiver no computador, me chame se machucar.
Me chame se... Aí você coloca os seus limites. Por que ele pode te chamar? Que momentos cruciais são esses? Né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito, olha que meus filhos são, né? Eu tenho um de 31, de 21, só que eles moram em outro lugar, minha mãe mora em outro lugar, então eu tenho um código com eles, que é o seguinte, olha só, eu hoje estou em off. Se quiser, se for muito urgente, tem que telefonar. Então, assim, eu não vou ficar olhando o WhatsApp. Eu não vou... Então, assim, isso é um critério meu, que eu estou participando a eles. Porque senão fica aquela coisa assim, você não leu o meu negócio. Não, eu disse que eu não ia ler o negócio. Assim, eu estou em off. Se quiser falar comigo, se for muito importante, se estiver morrendo, se for internado, se for estar machucado, me liga. Do contrário, só tantas horas. Então, assim, você precisa fazer combinado com as pessoas. As pessoas não são adivinhas. Criança, muito menos. Então, eu gosto da linguagem. Que é o assunto que a gente já falou. Eu gosto da comunicação. Isso. Eu gosto da comunicação. A gente tem mania de, quando a gente tem intimidade com alguém, acha que o outro adivinha nosso pensamento. Longe disso. Não, totalmente. Então, eu acho assim, se eu tivesse que dar dicas práticas, tenha uma rotina. E rotina principal, hora de acordar, hora de dormir, uma vez por semana, 2 vezes por semana, tenha o lanche da bagunça, onde todo mundo senta em torno da mesa mesmo e vai conversar. Isso falta para as famílias, eu acho que isso é um momento fundamental e que falta. Você não sabe a diferença que é quando uma família consegue sentar 2 vezes por semana em volta de uma pizza, entendeu? E começar a contar caso, começar a contar piada e deixar... As relações vão ficando muito diferentes. Faz falta Os mesmo. conflitos ficam mais possíveis, sabe? Tem outra vibração. Então, assim, no geral, eu acho que é isso. É cuidar da leveza, cuidar da vibração. Nem tudo é aborrecimento, nem tudo é contra você, nem tudo está contra você, né? Eu acho que o autoconhecimento te dá muito essa visão de quem é você nesse contexto, sabe? Perfeito. Bom, eu tenho uma questão aqui. A questão da rotina. Muito grato, acho que a gente encerra essa parte do TDAH. Só que a gente já está há 1 hora fazendo gravação aqui, fazendo a nossa conversa. E eu acho que falar de linguagem é uma coisa muito longa para a gente começar agora. Então, assim, esse é o livro que eu tinha te falado. O Quinto Compromisso. E ele é muito legal. A gente tinha conversado falar sobre os 4 compromissos, que é o meu livro de cabeceira. Isso. Olha só os papeizinhos, né? E o meu também tá assim. Uma das minhas leituras, deixa eu te falar. Uma das minhas leituras matinais diárias. É os 4. Eu tenho 2 livros que quando eu termino e recomeço. Um é os 4 compromissos e o outro é As 7 Leis Espirituais, do Deepak Chopra. São livros que eu leio há mais de 3 anos, todo dia. Muito bom. São incríveis. Eu termino e volto. Eu leio uma página por dia. E cada vez que eu leio, eu descubro... São muito eu profundos, tenho insights. Né? São sempre muito profundos. Eu gosto muito A minha internet está muito instável, eu tenho que tirar o vídeo mesmo. Eu gosto muito dos 4 compromissos, até como muito dentro do que a gente conversou, que tem... acabei de bater o olho ali e falar assim, não faça suposições, né? Que tem muito a ver também com essa questão da conversa, da rotina, porque você não está no corpo do outro para saber o que está lá dentro, né?
Então, quando você traz isso para fora, deixa tudo explícito, faz os combinados, faz os acordos, o quanto isso é importante. E tem uma outra fala que eu só quero, acho que é meio marcar, e a gente pode comentar bem rapidinho, mas assim, o quanto a linguagem cria realidade, né? Isso fica muito explícito, de que na medida em que você fala, você começa a criar a própria realidade. O poder da palavra, ele é muito grande, então que o cuidado quando você expressa, que aí está no primeiro, seja impecável com a sua palavra, o quanto ele é importante para a gente, na medida em que a gente se expressa, a gente pode estar criando aquilo que a gente nem deseja. Então a gente tem que ter muito cuidado. Sim, com certeza. Eu comecei meus estudos lá de desenvolvimento pela linguagem, né? Quando eu fui fazer letras, e depois eu fiz neurolinguística em 1986. Ninguém nem falava disso. Psicolinguística e neurolinguística. E tem uma coisa assim, muito interessante que a gente não pensa, porque nós somos automatizados, né? E nosso cérebro é feito para isso mesmo. É a seguinte questão, Maria Clara. As nossas ideias, elas são construídas a partir da energia. A nossa realidade no nosso cérebro é por imagem. Mas a gente materializa as ideias como? Como que a gente materializa o pensamento? Em palavras. Não? É a linguagem. Palavras. É a linguagem, exatamente. É a linguagem que vai materializar as ideias da gente. Então, quanto mais eu me expresso, mais eu materializo as minhas ideias e mais eu construo a minha realidade. É mais ou menos isso. Se eu for explicar assim, tecnicamente, como é isso, fora a parte espiritual, né? Então, assim, a linguagem, ela é energia, porque ela vem do meu pensamento. E aí eu posso viajar nesse assunto até para a questão da própria escolaridade, né? Por que hoje as pessoas não sabem escrever? Complicou, hein? Não é porque do interesse. As pessoas não sabem pensar. Não sabem pensar, é duro. Pensar, organizar o pensamento, organizar as ideias, se organizar internamente. As pessoas estão desorganizadas emocionalmente. Se estão desorganizadas emocionalmente, não vai pensar direito, não vai escrever direito, não vai se expressar direito. As pessoas estão violentas, as pessoas não sabem dizer o que pensam. As pessoas... Por quê? Está tudo lá. É o teu cérebro que determina isso. Então, a linguagem, seja impecável com sua palavra, seja fiel a você mesmo. Sim. Experimenta isso. Seja fiel com você mesmo. Né? E quem é você? E aí você tem que ir em busca disso, né? Você não sabe. Exato. É mais ou menos isso. Eu gosto de uma outra nuance do seja impecável, é que eu lembro muito que assim, a impecabilidade tem a ver com a pureza, né? E não com ser limpinho. Eu sempre penso assim. Quando você fala, tem que ser impecável, é que a palavra tem que estar exata, tem que estar pura. Isso, para mim, que sou jornalista e sou uma pessoa de escrita, né? Mas quando a primeira vez que eu li, me veio isso, né? Mas quando vem que a impecabilidade é aquilo que não tem pecado, então é aquela coisa mais preciosa, mais pura, mais genuína que você tem dentro de você, é aquilo que você tem que trazer e oferecer. Então, e normalmente essa leitura do Seja Impecável, ela passa muito por um outro aspecto, né? Que é do apego ao que é certo. E não é bem por aí, não é o certo, é o que é precioso, o que é sem pecado. Então, isso é aquilo que você tem de mais limpo e puro dentro de você. E aí tem a ver com o que você falou, seja leal. Eu posso até traduzir de uma outra forma, que no outro dia eu lendo me veio isso, que assim, seja impecável com a sua palavra, tenha honestidade emocional, sabe? Sim.
primeiro você tem que ser honesto com você, depois com o outro. E aí complica muito essa relação, né? Se você não é honesto com você mesmo. Se você não é honesto com você mesmo, você acaba dizendo o que você não quer. O outro acaba entendendo que você não gostaria que o outro entendesse. E aí é uma confusão de comunicação, né? Louca, né? Então, assim, esse livro é muito, muito, muito... Eu acho que esse livro merecia... Você quer saber o que eu acho? Esse livro merecia uns encontros. Vamos? Como podemos fazer? Encontros, assim, para a gente discorrer sobre essas coisas que tem muito a ver com o autoconhecimento. Até ele parar, sabe aonde? Naquela questão que eu estava falando. Não tome tudo como pessoal. Nem tudo é para você. Podemos. A gente pode ter convidados nessa rodada também. O que você acha? Mas podemos. Eu acho ótimo. Então, assim, pessoal, aguardem a gente com novidades. Não, porque eu acho esse livro assim, muito grandioso. Eu acho ele muito, 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 muito grandioso. Ele é tão cheio de possibilidades, né, de autoconhecimento. Sim. Eu acho uma pena a gente não ter uma exploração maior dele, sinceramente. Tenho pensado muito nisso. Vamos marcar, então. A gente vai para os bastidores, fazer esse combinado e em breve teremos novidades. Tá bom. Legal, bacana. Legal, muito bom. Gente, então muito é bom, o seguinte, muito bom. A gente realmente está bem estourado no nosso tempo. Tá, de novo, um prazer te receber. A conversa é sempre muito desafiante, desafiada. Genuinamente, eu que agradeço. Melhor sempre, porque aprendi um monte. Querida. Volte sempre. A casa aberta. E sempre que você quiser, estarei aqui com você. Quem quiser participar desses grupos, de novo, te faço esse pedido, compartilhe seus contatos para as pessoas que tiverem interesse em participar das comunidades de troca, de cuidado que você organiza aí. Como faz? Instagram. Eu quero agradecer. Instagram é @CarlaBevenzis, que é o meu nome mesmo. BEVEN de neném Z-I-S, tá? @CarlaBevenzis. E pode mandar direct, não tem problema. E eu agradeço imensamente a oportunidade, Maria Clara. Adoro falar com você, com a sua audiência, né? E alguns me escreveram do nosso encontro anterior. E eu tenho o maior prazer de estar aqui sempre e poder compartilhar um pouquinho da experiência e ouvir também. Acho muito bom isso. Muito maravilhoso. Muito obrigada, muito grata. Eu que agradeço. E que todos fiquem com a mente alerta e o coração tranquilo. Muito bom. Eu também me despeço. Maria Clara que não para por aqui. Lembrando que a gente está em redes sociais, o Conversas.desafiadas no Instagram, no Twitter, conversas, não é conversas, mentira, é @fiadas no Twitter. E estamos também com um Gmail para você falar comigo e me mandar sugestões. Pode ser no conversas.desafiadas@gmail.com. Eu fico por aqui, me despeço da Carla com um grande beijo no coração e de vocês todos também. Até o próximo encontro. Um beijo. Obrigada.